começa mais um momento com Deus. E antes da gente começar esse momento com Deus, vamos orar um pouquinho. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, Pai, que através da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, Tu venha falar conosco. Usa-me, Senhor, para transmitir a Tua mensagem, para que possamos, meu Pai, entender a Tua vontade, saber como andar conforme a Tua justiça, os Teus mandamentos. Dai-nos força, Senhor, para que possamos aguentar firme, meu Pai, nesse mundo tão caótico que estamos. E através da Tua palavra, venha ser transmitida essa Tua força, essa Tua sabedoria, esse Teu entendimento, para que possamos, meu Pai, fazer a Tua vontade. Fala conosco, meu Pai, através dessa meditação, desse momento com o Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Venha nos dar sabedoria, entendimento para compreendê-la e assim, sem questioná-la, mas sim, meu Pai, obedecer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, gente, a gente vai falar sobre Hebreus. Eu achei muito interessante essa passagem. Na verdade, a passagem toda de Hebreus, né? Quem já leu deve saber. E eu venho começando com o capítulo 3, tá? Se você tem a sua Bíblia, acompanha comigo, mas eu também vou estar colocando na tela. Capítulo 3 de Hebreus, no versículo 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Vamos dar uma pausa. O que quer dizer, o que Paulo quis dizer como considerar Jesus Cristo como sumo sacerdote, né? Como apóstolo? Muitas pessoas, elas perdem a fé, elas saem da presença de Deus porque elas colocam o pastor, né, como o apóstolo principal, como sumo sacerdote principal. E Paulo, ele aconselha, logo no começo do versículo, considerai Jesus Cristo, né? Considerai como? Colocá-lo como o primeiro sumo sacerdote, colocar ele como o primeiro apóstolo de Deus, né? Colocar ele ao principal, e ele tem que ser o principal. Eu vejo muita gente saindo da igreja e falando, não, eu continuo crendo em Deus, mas a igreja eu não frequento mais. Por quê? Né? Porque o pastor, aconteceu isso com o pastor, né? Teve uma confusão, teve fofoca, né? Teve algo que veio aos nossos ouvidos e descobrimos, soubemos que o pastor rouba, ou o pastor adulterou, mentiu, é ruim, enfim, infinitas fofocas e um monte de coisa, decepções, né? Que muitos cristãos, eles saem da igreja com a desculpa, tá, gente? A desculpa de eu saí da igreja porque me decepcionei. Essas pessoas que saem da igreja por causa do homem,
é porque elas nunca estiveram lá por causa de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente não considera o Senhor Jesus como o principal apóstolo, a gente considera o homem. E qual é a probabilidade da gente se decepcionar com o homem? É muito grande. As pessoas colocam pastor, obreiro, seja lá o nome que diz na sua igreja, como santo, como pessoas perfeitas. E aí elas vão lá para adorar essas pessoas, né? O homem adorar o homem, colocar o homem como principal. Nossa, olha como ele é usado por Deus, né? Nossa, como para glorificar o homem, usando o nome de Deus. Então, automaticamente a gente considera o homem como perfeito, o homem como o ser maravilhoso, o que não erra. E aí a gente erra. Porque o homem é falho. O homem é falho. Jesus não é. Então vamos continuar aqui no próximo versículo. Versículo 2. Sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Pausa. Olha só que maravilhoso, né? Olha que coisa assim resplendorosa, magnífica. Ele fala assim: considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel a Cristo. E aí ele diz, como foi Moisés, homem, como foi Moisés, homem, né? Entre parênteses, o homem, em toda a sua casa. Paulo, usado por Deus, ele simplifica a nossa mente, dizendo assim: considerai o Senhor Jesus Cristo, tá? Como o seu principal pastor, o seu principal sumo sacerdote. Assim como o homem, Moisés, foi em toda a sua casa. Bom, Moisés, ele tinha uma autoridade com o povo de Israel através do próprio poder de Deus. Mas o povo não via o poder de Deus, ele viu o poder de Moisés. Por isso que Paulo cita aqui pra gente: considerai o Senhor Jesus Cristo assim como Moisés considerou, né? Use o exemplo de Moisés. Moisés, ele não se glorificava com o poder, né, que ele tinha, porque ele sabia que aquele poder que ele tinha era de Deus. Deus usava ele só para manifestar o poder dele. Que lindo, né? Vamos continuar. Versículo 3. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Que legal, né? Volta aqui pra gente, vamos dar mais um pausa. Eu sei que você deve estar, mas bora, continua. Calma, vamos saborear. Gente, olha só que maravilhoso. Ele fala assim, né? Tomai o exemplo de Moisés, né? Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Deus, o Senhor Jesus Cristo é maior.
ele é maior do que Moisés. Quando ele cita Moisés, gente, ele cita Moisés porque Moisés, ele foi mais usado por Deus para manifestar poder, né? Para manifestar as maravilhas que Deus fez naquela época, ok? Mas aqui a gente traz para nossa atualidade, Moisés, ele significa o homem pastor. Então tem pastor que tem assim um testemunho maravilhoso, né? Ele foi muito usado por Deus por fazer milagres, né? Por ser usado e fazer milagres, por mostrar a maravilha de Deus, de ensinar a fé para o povo, de como conquistar, como ter a promessa de Deus. Então a gente não tem, quem já passou por isso, né? Nossa, esse pastor é muito usado por Deus, né? A gente sem querer, a gente acaba glorificando o pastor, né? Alguém que usa muito, né, o nome de Deus, tem maravilhas, tem testemunho, a gente acaba glorificando aquela pessoa. Mas Paulo, usado por Deus, ele fala que Jesus, ele é muito maior. A glória dele é maior que a de Moisés. Moisés foi um instrumento apenas. O homem, ele é um instrumento apenas na mão de Deus. No versículo 4, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é de Deus. Olha que maravilhoso, gente, olha que maravilhoso. Porque toda casa é edificada por alguém. Toda casa é edificada por alguém, né? Você vai fazer uma construção, você chama alguém para fazer. Um pedreiro, né? Um arquiteto, enfim, engenheiro. Você chama alguém quando você quer fazer uma casa muito bonita ou só quer fazer mesmo uma casa e tal, um canto. Tem alguém que vai fazer isso para você, né? Essa pessoa, ela vai edificar essa casa para você. Só que o maior, o que merece toda a glória é quem edificou tudo, né? É quem construiu tudo. E quem é esse ser maravilhoso que construiu tudo? Esse meio, gente, esse meio de comunicação, por exemplo. Foi o fulano tal que fez o celular. Ele foi usado por Deus para fazer o celular, para a conexão que a gente está tendo agora, para que a palavra dele seja levada para o mundo todo, né? Quanto maior a conexão, maior a palavra dele é usada. Foi Deus que fez. A luz, a lâmpada, o fogo, tudo isso que a gente estudou no colégio, né? Que inventou os gênios, né? De matemática, de filosofia, tudo. Essa inteligência toda foi Deus que deu. Mas aquela pessoa ela é incrédula. Aquela pessoa é ateu, ela nem acredita em Deus. Não importa. Foi Deus que deu essa inteligência. Tá na Bíblia, gente. Deus deu a inteligência. Você sabia que quando a gente morre, o nosso corpo padece, né? Vai lá para a terra, volta ao pó, né? De como a gente veio. O nosso espírito volta para Deus. Mas essa pessoa matou, roubou, estrupou, fez um monte de coisa que não presta. Mas o espírito está aqui dentro. Esse espírito é a gente que usa. Mas Deus deu esse discernimento, Deus deu esse espírito, essa inteligência, esse pensamento. Sabe esses pensamentos que você para e pensa? Às vezes eu acho engraçado assim, a gente fica pensando, aí fica uma vozinha aqui dentro. Pois é, essa vozinha é o nosso espírito, é o nosso pensamento. Ele volta para Deus. Ele volta, automaticamente volta para Deus. A nossa alma, não, né? A nossa alma, ela tem dois caminhos. E ela só vai para o caminho que a gente decidir
aqui na Terra. Enquanto você tem vida, você decide para onde você vai. Como eu vou decidir? Eu não vou decidir que eu vou para o inferno, não. Mas os nossos atos, as nossas atitudes, né, o que a gente leva dentro do nosso coração é que vai decidir para onde a nossa alma vai, ok? Mas isso aí a gente pode fazer um outro vídeo falando sobre a alma, né? Acho muito interessante esse tema. Faz a gente raciocinar e pensar a importância de cuidar da nossa alma. Então vamos dar continuidade no versículo 5. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Olha só confirmando, né? Moisés, ele foi usado por Deus. Deus precisava de alguém, tá? Com o coração quebrantado, com um desejo de conhecer mais sobre Jesus, porque Moisés não cresceu com as doutrinas de Deus, né? Moisés, ele cresceu no meio de incrédulos e principalmente adorando outros deuses, né? Outros deuses, ele não conhecia sobre Deus, mas Deus sabia que ele tinha um coração puro e um coração quebrantado. Então Deus viu o que nele? Um vaso mole, aonde ele podia usar aquele homem para testemunhar as coisas que iam vir. Deus, ele conhece a nossa história. Deus conhece o nosso destino. Deus sabe o que vai acontecer com você daqui a pouco. A gente não sabe. A gente não conhece o nosso amanhã. A gente não conhece o nosso futuro, mas Deus conhece. Então, quando você é usado por Deus hoje, Ele tem um propósito na sua vida. Quantas pessoas foram usadas por Deus e hoje nem sabe qual é a palavra, na verdade nem sabe que existe um Deus. Não lembra mais do Senhor, não lembra mais dos testemunhos que deu quando servia ao Senhor, não lembra mais das maravilhas que Deus fez na vida, não lembra, porque Deus conhece aquela pessoa, Ele usa as pessoas mesmo sabendo que um dia elas vão virar as costas para Deus. Mas sabe por quê? Porque Deus, Ele usa pessoas para testemunhar. Porque quantas vezes a gente não fala, meu Deus, olha só, aquela pessoa foi tão usada por Deus, né? Nossa, ela tem um testemunho maravilhoso de cura, de libertação. E hoje, olha como ela tá. É para testemunho de Deus. É para testemunho de Deus. Então Moisés, ele foi servo e testemunha da grandeza de Deus. Que maravilha, né? Então vamos lá pro versículo 6. Quando ele, voltando um pouquinho mais no versículo 5, para a gente dar continuidade no versículo 6. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Olha só, gente, que maravilhoso. Quando ele fala assim sobre Moisés, né, que foi fiel em toda a sua casa, que foi servo para testemunho das coisas que iriam acontecer. Aí ele diz assim, mas Cristo, como filho, né, sobre a sua própria casa, ou seja, Cristo sobre a sua própria casa. Eu, você, nós, né? Nós somos a casa de Cristo.
aqui dentro. Nós somos a casa de Cristo. Porém, ele diz assim: se conservarmos a confiança e a glória da esperança até o fim. Cristo, ele só faz morada na sua casa, na minha casa, na nossa casa, aqui, corpo, se aguentarmos firme, se conservarmos a confiança em Cristo até o fim. Ou seja, a gente finaliza, na verdade, esse capítulo 3, ele conta assim, ele é perfeito, né? A gente vai dar continuidade, por até mesmo o vídeo não ficar longe, mas a gente finaliza aqui no versículo 6. É tão forte isso que ele fala, né? Se conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Se a gente conservar essa esperança, essa glória de Cristo, se a gente conservar essa firmeza, essa fé em Jesus Cristo, permaneceremos firmes até o fim com Ele, porque Ele estará habitando na sua casa, aqui dentro, nosso corpo, porque Ele vai nos dar essa fortaleza, essa firmeza, né? Mas se você se distrair na fé, se você entristecer, sabe, fraquejar na fé, ele não tem o que fazer. Ele vai até o próprio Espírito Santo, que ele fala, inclusive, no outro versículo que a gente vai continuar. O Espírito Santo é que habita no seu ser, né? Quando a gente fala assim, eu sou o templo do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele habita num templo mentiroso? Ele habita num templo invejoso? O Senhor Jesus, ele habita num templo de traição? O Senhor Jesus, ele habita, por exemplo, num templo de vaidade, onde a sua aparência está em primeiro lugar? Como é que eu posso ser templo de Deus se aqui só tem mentira, só tem inveja, ódio, mágoa? É isso que Paulo, usado por Deus, ele alerta. Quando ele fala, se conservarmos. O que é conservar? É conservar a palavra de Deus, é conservar os mandamentos de Deus. Se conservarmos firme a confiança, né? Se conservarmos até o fim, até o último suspirar da nossa vida, da nossa alma. A gente tem o tesouro, que é a salvação, é a vida eterna com Jesus Cristo. Então, meu amigo, meu amigo, a gente vai finalizando esse momento com Deus. Maravilhoso. Deus falou muito comigo desde ontem nessa passagem. E eu precisava trazer isso para você, né? A gente precisa tirar o foco no homem. A gente tem que ter temor com o pastor, a gente tem que ter temor com as pessoas que são de Deus, mas a gente não pode, de forma alguma, colocar eles como Salvador. Eles são apenas objeto, instrumento, vasos na mão de Deus. Deus precisa da gente, precisa de nós para testemunho dele, para que possamos ganhar almas para o reino dele. Mas a gente só ganha almas através do nosso testemunho, assim como Moisés.
Moisés foi usado por Deus. A gente pega ele como referência, sim, porque foi um homem que foi usado por Deus para mostrar toda a maravilha, né? Principalmente quando ele estava no Egito ainda, para tirar o povo de Israel, quantas pragas Deus mandou através do corpo de Moisés, para testemunho. Mas as pessoas esqueceram que quem estava ali usando Moisés era Deus. Quem é o Todo-Poderoso é Deus. Então a gente às vezes sai da igreja porque acha que o pastor é Deus. Mas o pastor também é falho. Se ele não vigiar, ele se torna muito falho, igual nós. Igual nós. A gente precisa vigiar constantemente. Quando você entra numa igreja, por exemplo, você precisa avaliar: eu tô atrás de quê ou de quem? De fazer amizade? De ser conhecida? De ser amiga do pastor, da mulher do pastor? Não. O conhecimento, ele não te deixa enganar. O conhecimento não deixa você ser enganado. Porque a gente sabe aqui, a gente vê vários apóstolos, discípulos errando. Paulo, por exemplo, foi o maior perseguidor da igreja, dos apóstolos. Foi o maior. Ele matava cruelmente os cristãos. Mas uma palavra que ele ouviu de um servo de Deus mudou a vida dele. Sabe por quê? Porque Deus, por mais que ele tenha feito tudo o que ele fez, Deus viu ali um grande testemunho. E até hoje, Paulo foi o que mais escreveu o Novo Testamento. O que mais tem do livro do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Foi Paulo que escreveu. E ele estava preso. Ele estava preso. E ele foi usado por Deus. O que a gente pode fechar? Você não está presa. Talvez você não esteja presa fisicamente. Mas espiritualmente você está presa porque você se decepcionou com o pastor, com pessoas da igreja. Porque você entrou por causa de pessoas e você abandonou Deus. Você não deixou Deus te usar. Porque o teu intuito não era Deus. Ainda dá tempo para você. Ainda dá tempo para você restabelecer uma nova aliança com o Senhor. Amém? Até a próxima.